Olá pessoal, aqui é o engenheiro José Torrone, trago mais um vídeo do equipamento da Anritsu, o modelo LMR Master. Primeiramente eu queria apresentar aqui uns pequenos slides rápidos, falando do equipamento. Então esse vídeo é sobre o S412E LMR Master da Anritsu. Ele é standard de 1,6 GHz ou opcional até 6 GHz. Eu sou o engenheiro José Torrone, aqui está meu e-mail, meu canal de YouTube que vocês estão assistindo agora, o site da Lasercom, que é a empresa que eu trabalho, meu celular e Zap. A Lasercom é uma empresa representante autorizada da Anritsu. E o LMR Master tem essa foto aqui, um equipamento bastante interessante que a gente vai conhecer na prática nesse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Ele é usado nos sistemas de radiocomunicação, dentre eles sistemas de rádio usados pela polícia. Então é um equipamento bastante interessante para esse mercado de radiocomunicação, que é bastante amplo por todo o mundo e por todo o Brasil. Anritsu, todos conhecem, apenas relembrando aqui, é uma empresa global, ela é líder mundial em fabricação de instrumentos de teste e medição, nas áreas ótica, dados e RF microondas, uma empresa com mais de 120 anos, com fábrica nos Estados Unidos, Califórnia, onde é feito o LMR Master, no Japão, onde são feitos instrumentais óticos e alguns de RF também. Está no Brasil desde 1977, há 43 anos, tem venda, suporte e assistência técnica, reparo e calibração, ISO 9001, localizado em São Paulo. O site da Anritsu, tá certo? A Anritsu é conhecida por vários instrumentos, dentre eles os OTDRs, que são medidores de fibra ótica, lançou em 1980 o primeiro, e também lançou em 1993 um dos primeiros portáteis, e hoje os portáteis têm essa figura como o 9083, um OTDR de alta performance. Na parte de RF microondas, a Anritsu foi inovadora, lançando o Site Master. Esse foi um dos primeiros, medidor de cabo e antena. Até então, naquela época, se usava instrumentos grandes para fazer testes no campo, tá certo? E aqui o LMR Master, que a gente vai cobrir nesse vídeo. A Lasercom é uma representante autorizada da Anritsu. Somos especializados em instrumentos de teste e medição. Estamos aqui em Osasco, que é próximo a São Paulo, e atuamos nacionalmente. Fornecemos diretamente os produtos da Anritsu para o Brasil, nota fiscal, faturamento, garantia. Oferecemos treinamento, suporte adicional ao fabricante e locações também. Sou eu, que atuo, tenho uma equipe comigo, e eu atuo no mercado já há mais de 35 anos, já atuei diretamente na Anritsu por mais de 15 anos e em outros fabricantes. Nossa missão é atender bem vocês, nossos clientes, na área de telecom, de forma com qualidade, rapidez, de forma inovadora, procurando superar as suas expectativas. O nosso website também está aqui, algumas fotos do nosso escritório, sala de reunião, aqui o prédio que a gente se localiza em Osasco, tá ok? Bem, esse slide apresenta o LMR Master. O que ele é? De uma forma bem resumida. Na verdade, esse equipamento, na minha opinião, é um dos equipamentos mais interessantes do mercado pelas suas capacidades, por tudo que ele faz. Ele faz várias coisas, desde a parte física à parte de testes dinâmicas, tá? Resumidamente, ele é um analisador na parte física de cabo, antena, filtros, combinadores. Ele é um VNA de duas portas, de frequência de 500 kHz a 1.6 GHz. Então ele testa e analisa os dispositivos em bancada, como cabo, antena, filtros, combinadores, e esses dispositivos instalados no campo, como sistema irradiante. Testa e certifica com relatórios. Ele é um analisador de espectro de alta performance, de 100K a 1.6 GB, com vários recursos avançados, como análise de interferências, medições de potência de canal, largura de canal, linhas limites, o espectro que mede sinais bem baixos, com ruído de fundo bem baixo, varredura rápida.
Ele é standard, o gerador CW, uma ferramenta bastante interessante. Também você pode aplicar algumas modulações na faixa de 500 kHz a 1.6 GHz. Ele também é standard, um Power Meter seletivo. Seletivo significa você seleciona a frequência, a largura de banda, ele mede, integra sinal analógico e digital e mede com precisão dentro dessa faixa de frequência e dessa faixa dinâmica. Então é interessante. E ele é configurável com opcionais, a maioria deles licenças, que podem ser compradas também posteriormente, como VNA espectro com operação até 6 GHz, hardware GPS, que é bastante interessante para cobertura e análise de interferência, e o próprio análise de interferência, que é um opcional bastante interessante. Ele tem opcional de geração e análise, cobertura RRSI, que é a intensidade, BER, taxa de erro, EVM, percentual de erro de modulação, e nas tecnologias várias, como DMR, conhecida como mototurbo também, Tetra, P25, fase 1 e 2, LTE, IPTC, entre outras. Tem moduladores separados dentro dele, de Base Station e Mobile Station, o rádio. Aqui é uma tela do equipamento, fazendo um loop, um TX, RX nas duas portas que ele tem. Então ele está gerando e analisando um sinal, não sei qual foi aqui, de repente é o P25, para analisar as características, mas a gente analisa a parte do RF e a parte de demodulação, que é bem interessante. Nessa tela aqui é uma cobertura de P25, aqui é um mapa, ele carrega o mapa na tela do equipamento, liga o GPS, seleciona para fazer a aquisição a partir de 1 metro ou a partir de 1 segundo e começa a medir, por exemplo, nesse caso, o canal de controle do P25. Então eu caminhei pelo mapa e cada ponto desse eu tenho a exata medição da intensidade, o RRSI, em dBm, no caso aqui desse ponto, menos 65 dBm, a taxa de BER, percentual está bacana, 0%, e o EVM, Modulation Fidelity, também percentual estava excelente aqui, 1,55. Então eu vou mapeando e faço uma análise bastante interessante de cobertura, ou seja, se o sistema como um todo, a parte física a gente verifica como cabo e antena, a parte de transmissão, espectro e cobertura com esse sistema que ele possui. Tá bom? Vamos passar agora para a nossa bancada de teste. Vamos apresentar. Aqui está o equipamento já todo no jeito, configurado. Ele tem várias portas, eu vou descrever ao longo desse vídeo. Os cabos de precisão, antenas, ele tem portas USB, portas Ethernet, tem controle remoto. Então aqui ó, eu tenho um cabo de rede, ele tem programas que você baixa gratuitos para você ter no seu laptop. Se você mostrar aqui por favor, aqui tem um laptop, eu vou sair da minha apresentação e vou, por exemplo, entrar nesse programa que é da Anritsu, o Anritsu Master Software Tool, você baixa gratuito em qualquer PC, e ele gera relatórios da forma espectral desse equipamento, mas também tem o controle remoto. Então a gente está fazendo um controle remoto do equipamento aqui via Ethernet. Eu conectei um cabo de rede IP fixo, tá certo? E aí eu estou conectando, mas poderia ser feito IP dinâmico em rede, tá certo? Aqui é a tela do equipamento. Então esse é o software Anritsu Master Software Tools. Ele tem outro software também bastante interessante que deve instalar, que é o Line Sweep Tools. As medidas de cabo, antena, SWE, perda de retorno, você salva passando para esse software, você abre aqui, aí você vai analisar, né, e gerar relatórios. Olha, fizer uma medida de perda de cabo, aqui você dá zoom, linha limites, edita, converte e depois gera um relatório em vários formatos, dentro do PDF, que é mais interessante. Então tem o Line Sweep Tools, o Master Sweep Tools, que para a parte espectral e controle remoto. E na cobertura, um exemplo que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ele faz cobertura, aquela cobertura que eu mostrei ali, olha só que interessante, que eu mostrei na minha transparência.
A cobertura que eu fiz é uma medida de P25. Para quem conhece São Paulo, mora em São Paulo, isso aqui é o Pico do Jaraguá, né, tá certo? E aí eu comecei a fazer a varredura e configurei o equipamento, olha só. E cada pontinho desse aqui, ó, ele vai dar pra gente, como eu falei, a posição geográfica, RSSI, a potência quantitativa, o BER tá zeradinho aqui 0% e o EVM, o Modulation Fidelity 1.45. Aí fui caminhando no mapa do Jaraguá até a região provavelmente de Osasco, que é o nosso escritório, e fiz uma varredura aqui, ó. Então em Osasco, onde eu parte final, já ficou, as cores já estavam pior, a distância, né? Então a coisa começou a ficar pior. Se a gente clicar aqui, ó, a potência estava já menos 107, o BER estava segurando a 3% e o Modulation Fidelity já estava abrindo, vamos dizer assim, abrindo o bico, né? Então já está podendo comprometer a comunicação aqui. Tá legal? Bem, eu vou voltar agora ao equipamento, né? O equipamento. Aqui na nossa bancada de teste temos alguns dispositivos para serem testados. Primeiro a gente vai testar esse filtro sintonizado, que eu agradeço a SL Antenas por ter me cedido para fazer esse vídeo. Ou seja, em torno de uma frequência que a gente ajusta aqui, ele passa um sinal. Então a gente vai medir isso com esse equipamento e entender as características importantes a se verificar desse filtro. Eu tenho aqui por uma carga de trabalho da JBM, que também nos cedeu aqui, uma carga de até 4 GB, que é bastante interessante. É uma carga de 50 ohms para casar dispositivos e colocar lá na torre no lugar da antena de repente. Eu tenho aqui um sistema irradiante que a SL Antenas me fez sob encomenda, na parte de VHF, tá? Uma antena, o cabo, e o cabo eu pedi para fazer 18 metros, o cabo está conectado aqui. Então, esses cabos que estão aqui no equipamento, são de precisão, servem para estender as portas do equipamento. Facilita conexões aos dispositivos sob teste em bancada e o sistema irradiante no campo, mas eu também posso calibrar diretamente na porta e medir na porta. Torna-se um erro um pouquinho menor, mas ambas são precisas. Então tem os cabos e aqui eu estou medindo um sistema irradiante e eu vou mostrar no equipamento que função é essa e o que a gente está medindo. Primeiramente eu vou apertar Shift, Mode, e aqui ele mostra todas as suas funcionalidades que estão instaladas nesse produto. Ele está bem completinho. Essa aqui, o Vector Network Analyzer, é padrão dele. Então a gente já está nessa função. E aí o que ele mede? Eu vou apertar Measure. Já está na tela Measure aqui. Então eu posso ter um display só single ou duplo. Eu vou trabalhar a maior parte em single, um só display. E qual tipo de medição aqui? Eu posso medir VSWR, perda de retorno, perda de cabo, insertion loss, 2 portas, fase de cabo por uma porta, fase de cabo sendo medido nas suas 2 portas, carta de Smith de impedância, ao longo da distância, distance to fault versus perda de retorno ou versus VSWR. Por partes, a medida mais básica, perda de retorno single, e a gente que a gente faz nesse tipo de equipamento? A gente calibra a porta, eu já calibrei, mas eu vou mostrar para os senhores, apertei Calibrate. Para calibrar a porta, eu seleciono o tipo de calibração, já pus as 2 portas que já calibra mais rapidamente. E selecionei aqui Frequency, barra Distance, no caso, frequência inicial 100 MB e stop 200 MB, tá certo? E selecionado isso, o que eu fiz? Eu calibrei, apertei Start Call e a sequência de calibração é essa. Então a gente tem 2 portas, 2 cabos, 2 portas. Aqui, ó, 2 cabos, 2 portas. O que eu fiz? Eu calibrei a porta 1, que é essa aqui, ó, porta 1, com o meu calibrador aqui, ó. Tá? Calibrei, então eu tirei isso aqui, né? Aqui, vamos dizer que o sistema está sendo testado. Eu conectei Open, apertei o botão, calibra rapidinho, Short e Load, que é uma carga de 50 ohms de altíssima precisão. E aí ele calibra essa porta. Depois ele pede para conectar as 2 portas, é o Through, que é através. E aí eu dou Enter, está tudo, as portas estão calibradas.
Então esse é o procedimento, está calibrado. Vou medir o sistema irradiante, então eu vou encaixar o sistema irradiante aqui na porta de teste, a porta 1, e eu estou varrendo o modo perda de retorno, e vamos interpretar a medição. Então de 100 MB a 200 MB, aqui a perda de retorno, e o marker 1 está no melhor caso, onde a frequência, que é 112,5, está melhor casada com a perda de retorno. Então a gente espera que uma antena em perda de retorno esteja em torno de pelo menos menos 14, menos 15 dB, de 16, aqui está até melhor, de perda de retorno, para estar casadinha conforme se espera. Então essa é a frequência que a gente deveria irradiar, e se for ajustar essa antena, que ela é de corte, a gente vai cortando ela para ajustar a frequência de radiação, de melhor casamento. Então a gente está medindo isso em perda de retorno. Muitas empresas e profissionais estão acostumados a medir em VSWR. É a mesma coisa. Vou apertar VS aqui, ó. Estou medindo em VS. Aperto Amplitude, então Scale, dá um Alt Scale, e o marcador no Valley, que é o marker aqui, ó, já está no Valley, que é o melhor caso, continua no mesmo ponto, na mesma medida. Em 102,5 está com 1.3 de VSWR, está bastante excelente, está excelente, o aceitável até um e-mail, né, um e-mail que se usa normalmente, então está bem casadinho. Então medir de uma forma, medir de outra. Esse equipamento, se eu apertar Shift File, eu posso salvar em Save, na memória interna ou em pendrive, a medida que a gente fez em extensão própria. Eu posso salvar a configuração, inclusive com a calibração, imagem, e no destino memória interna ou pendrive. Vamos partir para uma outra medição. Essa medição é interessante eu falar, que a gente está medindo o sistema irradiante como um todo. Cabo, antena e adaptador. E a curva, tem a curva, estando tudo ok, a curva da antena, que ela tem uma característica em torno de 1.4, 1.5. O cabo de boa qualidade e os conectores de boa qualidade estão abaixo desse valor, então eles ficam debaixo da saia, vamos dizer assim. Então a gente mede o sistema. Cabo pode variar conforme o fabricante, adaptador, etc. O adaptador, de repente, um 0,6, um 0,7, um 0,8, conexão, né? Cabo é melhor, o 0,2, o 0,3, conforme o modelo do cabo e a sua aplicação. Bem, ou seja, é o sistêmico. Agora, esse equipamento tem uma função que é muito interessante, que a gente mede ao longo da distância. Vamos supor que o sistêmico esteja falhando e eu quero saber aonde está o problema, então eu converto para a distância DTF, que é Distance to Fault, ou versus Return Loss, perda e retorno, ou versus VS, do jeito que eu estou acostumado, escolhe um ou outro. Eu fiz versus VS, então ele está medindo ao longo da distância. E aqui eu seleciono a distância inicial, distância final. Eu seleciono também o tipo de cabo, que é o RG58, que eu já selecionei. Tem uma função aqui para selecionar isso, para ele verificar corretamente ao longo da distância. Eu aperto aqui Scale, dou um Alt Scale, e também coloca na forma mais adequada. Então a gente vê aqui o SWR do conexão no começo a 0 metro, o cabo e a antena. E aqui a gente verifica se a antena está legal, não tá legal, troca a antena por a carga que a gente calibrou lá na torre para isolar a antena. Enfim, a gente faz a análise. Olha só, olha que interessante como a antena está aqui, é uma antena magnética que é madeira. Eu vou colocar minha mão aqui, ó. Olha só, olha como melhorou ali, ó. Vou dar um pico. Ó, agora ela tá entrando na faixa que ela deveria aqui, ó. Aqui, se eu colocar a mão, olha como que ela varia bastante. Então isso aqui acontece, a gente não tem uma câmera anecoica, mas na verdade a gente vai testar como é a vida real, a antena instalada, tá certo? E esse DTF é legal para isolar cabo, conector, conexão e antena na ponta. E pode ser o DTF SWR ou perda de retorno, tá certo? Aqui a gente estava medindo o sistêmico aqui. Bem, outra coisa importante que ele mede na parte física é o cable loss. Isso aqui é muito importante. O sistema irradiante, para operar bem, tem que estar ok
a perda de retorno ou VSWR, que é a impedância, como também a sua inserção. E esse equipamento, como é um reflectômetro elétrico, se o sistema é radiante, se eu deixar do jeito que está, câmera, mostra o sistema radiante aqui, e desconectar a antena lá em cima, ou do sistema radiante, aqui, ó, como eu estou fazendo, tá certo? Aqui fica em aberto, o sinal bate e volta. Então ele consegue medir na tela a inserção, o dB de inserção do sistema radiante. Aqui está dando um valor em torno de 3 dB. Esse valor está, vamos dizer assim, elevado, porque esse sistema eu pedi para fazer com cabo de 20 metros. E 20 metros vezes o dB por metro desse tipo de cabo, está correta a indicação. Quer dizer, está ok. Na prática, essa anteninha tem um cabo menor e vai dar 1 dB de perda, vamos dizer assim, tá certo? Mas essa função é importante. O sistema radiante, você vê qual é o cabo dB por metro de quem projetou, né? Tem que estar de acordo com o projeto, mede a distância, multiplica pelo dB por metro e vê se está também passando em termos de inserção. E também verifica o casamento de impedância. São duas coisas importantes aqui, tá ok? Se eu tirar, olha só, aqui eu estou medindo um sistema radiante, cabo e antena está desconectada na ponta. Se aqui, no modo de perda de cabo, eu encaixar um jumper, vamos supor um jumper que eu fiz, aqui, ó, encaixei aqui, e vou dar um scale, um auto scale, olha que interessante. Eu meço um jumper desse tamanho aqui, ó, a inserção, inclusive essa conexão feita aqui. Se eu fiz bem isso aqui ou mal isso. E tá bem baixinha, ponto, tá baixinha não, tá aceitável, tá ponto, pior caso aqui, ó, é o marcador, né? Pior caso é o vale, né? Tá com ponto 18 dB de inserção, isso aqui. Uma conexão a gente sabe estando boa, ponto 10 de repente. E mais o cabo que a gente tem que ver qual o cabo, a frequência e tá. Enfim, mas isso aqui tá legal. Se eu mexesse aqui com mau contato, isso aqui mexe. Então eu consigo verificar na bancada os jumpers, os cabos que eu construí ou que eu utilizar, tá certo? Bem, eu também posso na bancada medir, olha só, medir aqui funções do tipo como VSWR de uma carga de trabalho, Por exemplo, essa aqui é uma carga de trabalho, né? Eu posso utilizar a minha carga da Anritsu para casar dispositivos, né? Ou subir na torre para isolar a antena no DTF. Ela vem com essa coleirinha aqui para você não deixar cair lá de cima, tá certo? Tem que tomar cuidado e o sistema tem que estar desligado. Mas a gente pode usar também uma carga de trabalho lá em cima. Uma carga de qualidade. Essa aqui é uma carga JBM de qualidade. E a gente encaixando essa carga nessa porta calibrada, se a gente deixar em VSWR, dar um scale e dar um auto scale, olha só que interessante. Tem um auto scale nela, nessa faixa de frequência, está dando 101 de VSWR, tá? A especificação desse fabricante é 102, tá? Dentro da especificação, tá certo? Então ela está funcionando propriamente. Eu posso também checar a carga que eu trabalhei, que eu fiz a calibração, que é a original aqui, na porta, aqui, em termos de SWR. Também vai ser baixo, vai ser 1, perfeito, porque ela é uma excelente carga e a gente calibrou a carga. Então ficou 1. Uma coisa interessante, esse equipamento também mede, para quem em bancada é interessante isso, a tal da carta de Smith. Aqui, ó, carta de Smith. A impedância, olha, isso aqui é uma carta de Smith. Aqui é 50 ohms, perfeito, sem indução, sem capacitância, perfeito. Então aqui, essa carga calibrada é 50 ohms, sem nenhuma parte indutiva, nem resistiva, nem capacitiva, fora do seu nominal de 50 ohms. Essa carga aqui, ó, também está perfeita. A gente pode olhar aqui, tá certo? Então a carta de Smith, a gente pode medir antenas, também ajustar as antenas, a operação. Então o equipamento também tem carta de Smith, a gente viu perda de cabo, e agora a gente vai ver uma função insertion loss, as duas portas do equipamento. Então são essas duas portas. O que a gente mede nessas duas portas? Pode medir um cabo, aqui por inserção, pode medir isolação de antenas, pode medir N coisas, como por exemplo também pode medir esse
filtro sintonizado. Então eu vou encaixar um lado do filtro aqui, tá? Medir e ajustar, né, também. Encaixar o outro lado aqui. Bem, agora vamos fazer as configurações do equipamento. Já está medindo ali, tá certo? O que interessa nos medir? Eu sugiro até colocar agora, mostrar para os senhores o modo Dual. 2 displays. Traço 1, traço 2. Traço 1, Insertion Loss, em cima. Marker, Peak. Aqui, nessa frequência em torno de 167, que aqui a gente está ajustando, que é 167 aqui, pode ajustar aqui, ele está nessa situação com a inserção de 2 dB, está razoável, está boa, né? Pode ajustar para mexer, para ser 1,5, de repente 1,5 dB, mas enfim, está legal. E aqui está com aqui, né? Aqui eu estou medindo Insertion Loss, ou seja, a inserção do sinal que é gerado numa porta e medindo na outra, por isso 2 portas. Então é a inserção, é o dB da inserção, tá certo? E a gente, aonde ele é sintonizado esse filtro, tende a ser próximo de zero. A especificação acho que é em torno de 1,5, 2 dB. Não dá para ser zero, tem sempre haverá uma inserção pela característica do dispositivo. Mas percebe que está bacana, está bem, a inserção aqui, por onde vai passar o sinal sintonizado, a frequência. No traço 2, que é o de baixo, a gente está medindo a perda de retorno, o dB do casamento de impedância. E o TR1, quanto mais para baixo, o marcador aqui no traço 2, perdão, é a perda de retorno, é o casamento de impedância. Ou seja, nessa frequência aqui, o sinal vai passar batido e vai ter uma pequena atenuação e vai passar batido porque, lógico, tem uma pequena atenuação também do casamento de impedância, mas vai passar bastante, vamos dizer assim, estando a sua impedância, a perda de retorno dentro do seu valor esperado. Impedância casada, inserção baixa, ele passa batido. É isso que a gente visualiza aqui e a gente pode ajustar, porque ele varre muito rápido, a gente faz o ajuste desse filtro sintonizado. Tá legal? Ou seja, esse equipamento no modo VNA tem várias funcionalidades, dá para medir vários dispositivos da bancada, no campo, medir e certificar. É um poderoso VNA de uso misto, bancada e campo. Vamos agora partir por uma outra função, Mode, ele tem Power Meter, gerador de sinais, que eu não vou mostrar nesse vídeo, analisador de FM, mas vou mostrar o analisador de espectro, que é standard nesse produto. Aí a gente vai utilizar, se a câmera puder mostrar, essa porta é a porta de entrada do analisador de espectro. E aqui isso aqui é uma antena, não é uma carga, é uma antena para a gente detectar sinais sendo irradiados através dessa antena, que eu poderia até testar no modo VSWR para ver como ela se comporta, qual é a faixa de frequência dela. Mas aqui eu sei que é uma antena de qualidade, já encaixei aqui, a entrada do espectro tem que ficar esperto, quem usa espectro tem limite de potência, né? Essas entradas toleram, nesse caso aqui, mais ou menos 50 volts DC, sem querer, se você aplicar, ele não queima. Ele tolera aqui nesse equipamento mais 33 dBm de potência sem queimar. Uma potência mais contínua e instantânea por um certo tempo. Tá legal? O espectro tem que tomar esse cuidado aí. Já estamos com a tela dele aqui, ó. Então a gente está medindo esse sinal. Eu já deixei do jeito aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Então é o sinal de frequência central 875.75, que é essa. É um sinal de celular. O espectro, os senhores sabem que a gente pode selecionar, deve selecionar a largura, que é o span, né, que a gente queira medir. Eu seleciono de duas formas, ou eu coloco Start Frequency, frequência inicial e frequência final. Então, aqui eu botei inicial 872.7, final 878.7. 1 menos 8 deu o span. Qual é o span? 6 mega. Né? 6 mega em 10 divisões. Então, cada divisão horizontal tem 600 kHz de largura. Tá legal? O espectro também a gente seleciona na vertical nível de referência. Ele mede potência absoluta.
Normalmente trabalhamos com dBm, então aqui eu já selecionei um reference level de menos 30 e cada escala vertical 10 dB, em torno de menos 50 dBm o sinal está se apresentando, sinal digital, cabeça do Simpson, Bart Simpson, né? E é o sinal forte, a rádio base está próxima aqui. Conforme vai se distanciando, Aqui, ó, menos 100, menos 110 já é o limite de detecção de funcionalidade do celular. Tá? E esse é o espectro médio de sinais baixos, até menos 120, 130 dBm. Tá legal? Essa é a característica do sinal, nos parece um sinal de 4 a 4,5 MHz de largura, e os espectros a gente gera relatórios, salva, ele tem várias formas de você medir. Tem os traços, esse caso tem 3 traços, esse traço A está no modo normal, mas pode deixar Max Hold, que ele digitaliza, né, pode deixar Average, que ele tira uma média, limpa um pouco o ruído, e o espectro serve para verificar sinais numa certa faixa, o seu sinal, como ele se comporta, a largura, a potência, se sofre interferência, se ele avança o seu canal, que é incorreto, se ele desaparece, se ele está intermitente, ou seja, é uma ferramenta muito importante. Olha os seus vizinhos, será que esse vizinho está correto? Sinais interferentes que ocorrem próximo a ele, e se ocorrer um sinal interferente nele, sobrepondo-se a ele, eu percebo também. Tem várias funcionalidades, um analisador de espectro. Esse espectro também tem, se a gente olhar aqui, Measure, funções standards, e a mais importantes seria o Channel Power. Channel Power seleciona a frequência central, que já está selecionada aqui, a largura de banda, que eu já coloquei aqui, 4,5 MHz, e ligo essa função. Nesse canal de 4,5 MHz, ele integra o sinal e mede a potência efetiva, a True RMS, é efetivo porque o sinal é digital. E aqui ele indica aqui, ó, essa potência é menos 35 dBm. Ou seja, para o receptor que receberia esse sinal, ele vai enxergar um sinal bem forte com essa potência efetiva. Tá? Na tela é menos 50, mas a efetiva é essa aqui, tá certo? Então essa função é bem importante. Tem outras funções como largura de canal, canal adjacente, intensidade de campo e outras mais. E também tem cobertura, coverage mapping. Você pode carregar mapa na tela dele aqui, e com o mapa carregado fazer análise de interferência ao longo do tempo, triangulação de antenas no mapa, captura de pontos de intensidade no mapa, ou seja, é bem interessante. A AM/FM demodulação de AM/FM, sobretudo FM, para ver se o sinal interferente é um FM, você escuta o áudio, né? Então tem vários recursos nesse espectro. Que o tempo aqui não me permite, mas nos cursos que eu faço, a gente faz várias simulações, várias medições, tá ok? Vou partir agora para a última parte desse vídeo. Eu vou selecionar aqui um modo do DMR Analyzer aqui, o Moto Turbo, né? Também é a tecnologia utilizada aí. O DMR Analyzer, como LTE,